Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: só Harry Kane salva. O furacão tirou a Inglaterra do mato e protagonizou uma virada incrível nos minutos finais do jogo contra a República Democrática do Congo. Falando em virada, vamos falar também da virada da Bélgica e vamos falar da classificação dos Estados Unidos, tudo isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Harry Kane e quão especial tem sido a temporada do atacante inglês, que fez números fantásticos com o Bayern de Munique e segue fazendo esses números também dentro da Copa do Mundo. Ele salvou a Inglaterra do que seria uma zebra histórica contra a República Democrática do Congo. Vamos falar também das classificações da Bélgica e dos Estados Unidos. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, tem um link para você ir lá na página da Minimal Club, usar o cupom VSR e garantir 22% de desconto no kit com 4 camisas da Minimal Club. Essas camisas que eu estou usando aqui, de algodão egípcio, que não deformam, não encolhem, vestem muito bem, são muito confortáveis. Então, você quer ter um desconto de 22% nessas camisas, só usar o cupom VSR no link que está na descrição, tá? E fiquem atentos, porque na véspera do jogo contra do Brasil contra a Noruega, tem a promoção para você acertar o palpite do jogo e ganhar uma camisa como essa. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e o destaque ali de um grande dia de jogos na quarta na Copa do Mundo. E o principal destaque, claro, vai para a virada da Inglaterra contra a República Democrática do Congo, e uma virada muito na esteira do que fez Harry Kane, o Salvador. Foi um jogo bem complicado para a Inglaterra, um jogo em que a Inglaterra esteve perdendo por até os 30 do segundo tempo, um jogo em que a Inglaterra não funcionou coletivamente. Mais uma vez, o Tuchel, as escolhas do Tuchel foram muito questionadas, mas no fim, o final foi feliz, com Harry Kane fazendo um gol aos 30 minutos do segundo tempo e um gol aos 41 do segundo tempo, ambos em assistências de Anthony Gordon, e com isso evitou uma zebraça histórica da Inglaterra sendo eliminada pela República Democrática do Congo e colocou a Inglaterra no caminho da seleção brasileira, se não agora, mas na próxima fase, né? A Inglaterra, com essa classificação, se garantiu nas oitavas de final para enfrentar o México no Estádio Azteca. A gente sabe como o México no Estádio Azteca é um time muito perigoso. O México nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo no Estádio Azteca. No total são 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. E o México nessa Copa do Mundo ainda nem levou gol no Estádio Azteca até aqui, nas 4 vitórias que teve. O Tuchel já tá reclamando pra caramba lá da altitude e tudo, mas o que não tem o que fazer. O México, a Inglaterra vai ter que encarar o México lá. E só vai ter que encarar o México lá porque Harry Kane salvou. É impressionante como o Harry Kane, a temporada do Harry Kane é algo especial, né? No total, o Harry Kane chegou a 72 gols e 7 assistências na temporada. Se você pegar o meio de 2025 até agora, 72 gols e 7 assistências, são participações em 79 gols, contando Bayern de Munique e Inglaterra. Na história do futebol, só um jogador tem mais gols numa temporada europeia do que o Harry Kane, e foi o Messi naquela temporada fantástica 11-12, né? Naquela temporada em que em 2012 ele meteu 91 gols. Naquela temporada 11-12 o Messi fez simplesmente 82 gols. Só o Messi fez mais gols que Harry Kane. Para mim está muito claro que na temporada como um todo ninguém jogou mais bola do que o Harry Kane. Se os prêmios individuais fossem dados só para nível de atuação, padrão de atuação, eu não tenho muita dúvida que o Harry Kane ganharia, mesmo sabendo que o Dembélé
jogou muito bem na segunda metade, mesmo sabendo que o Olise jogou muito bem a temporada toda. Inclusive o Olise foi eleito o melhor jogador da Bundesliga, que tinha o Harry Kane, que eu discordo um pouco, mas tudo bem, acho que não quiseram premiar o Kane 2 vezes, mas acho que para mim não tem dúvida que o Harry Kane foi o melhor jogador do Bayern na temporada, e na Copa do Mundo ele vem voando, né? Até aqui na Copa do Mundo são 5 gols em 4 jogos, e escalando também na lista histórica de artilheiros da Copa do Mundo. O Harry Kane entrou nessa Copa do Mundo com 8 gols, aí fez 2 no primeiro jogo, depois fez 1 no segundo e fez 1 no terceiro, e agora mais 2 no jogo de 16 avos. Já são 5 gols, ultrapassou simplesmente Pelé, com 13 gols na história das Copas, se igualou a Just Fontaine e quer vir para aquela briga que a gente tem falado entre Messi e Mbappé. O Harry Kane também quer. O jogo foi um jogo muito complicado para a Inglaterra, graças a uma execução muito bem feita da República Democrática do Congo, de baixar suas linhas, um 5-4-1 muito bem definido, muito compacto, protegendo muito bem o miolo, uma atuação muito boa do goleiro Mpazi, muito boa mesmo. A Inglaterra toma o gol logo aos 7 minutos e se assusta, um gol de um lançamento na fatiada da direita para achar o lado esquerdo da defesa, e aí o Konsa dá um passo para dentro para marcar o Issa, e aí o Spence, o lateral direito, fica na dúvida se ele fecha também em cima do Issa, e aí ao dar um passo para dentro ele deixa as costas dele livre, e o Sipenga recebe essa fatiada, ajeita e bate no canto do Pickford. Para mim o Pickford deveria ter ido melhor naquela bola, toma o gol 1-0, e aí fica um clima muito complicado, e a Inglaterra fica até o tempo técnico, até mais ou menos 20 e pouquinhos minutos, completamente perdida, só o Rice tentando jogar e ninguém conseguindo aparecer, o Rashford completamente sumido, o Madueke tentando jogar lá, mas não ganhando nenhuma disputa, o Harry Kane encaixotado por dentro. A Inglaterra só teve basicamente o Bellingham e o Rice tentando alguma coisa. Depois da pausa, da parada técnica, a Inglaterra melhora e entra no jogo, mas muito a partir de cruzamentos. Foram 3 cruzamentos da direita, 2 encabeçadas do Bellingham, que o Mpazi fez defesaças. Depois tem um escanteio da esquerda cobrado, que a bola chega no Harry Kane dentro da área, ele finaliza, o Mpazi faz outra defesaça, e ainda teve uma finalização do Konsa que entraria, mas o Wan-Bissaka salvou em cima da linha com o Mpazi fora do lance. Então foram 4 chances da Inglaterra, mas tudo a partir de lançamentos na área. Vamos para o intervalo, e na expectativa do Tuchel mexer no time, e o Tuchel não mexeu no time, ele voltou rigorosamente com a mesma formação, e deu o braço a torcer aos 16 do segundo tempo, quando ele tirou dois jogadores totalmente inoperantes no jogo. Tirou o Rashford, que estava até ali assistindo o jogo dentro do campo, não conseguindo participar, e tirou o Madueke, ou seja, mexeu nas pontas, botando Saka pelo lado direito e Anthony Gordon da esquerda para dentro. Essas alterações melhoraram demais a Inglaterra. O Bellingham até então já tinha se destacado como um jogador que mais estava participando, e a partir das mudanças a Inglaterra foi subindo o nível, foi empurrando a República Democrática do Congo para trás e conseguiu a virada. Antes disso, tem 2 detalhes que eu tinha que falar no primeiro tempo, que são: a República Democrática do Congo teve a chance de fazer o 2-0, uma chance cristalina, depois de um cruzamento do Wan-Bissaka da direita, e o Issa, a bola chega no Issa dentro da pequena área, ele depois de um desvio, se eu não me engano, um desvio no O'Reilly, e aí sobra para o Issa, ele chuta dentro da pequena área, tomando a frente do Guerri, e ele chuta completamente livre e chuta na trave. E ali ficou aquela sensação, né? A Congo perdeu a chance que tinha. E ainda no primeiro tempo o Harry Kane reclamou um pênalti, que num primeiro momento para mim tinha sido pênalti, porque ele é lançado nas costas da zaga, corta o goleiro, e o goleiro depois pega no pé dele, mas isso na câmera do jogo, vendo pela câmera por trás, que foi uma câmera usada pelo VAR, analisada pelo VAR, e era a visão do árbitro que estava em campo, você percebe que depois que ele é lançado, que ele vê que o goleiro vai sair por baixo,
o Harry Kane dá uma batida com o pé no chão ali e começa um movimento de se jogar. Então, para mim, eu acho que o árbitro que viu essa imagem de frente, né, ele estava olhando exatamente por esse ângulo, viu o Harry Kane se jogar, fez aquele movimento que o Harry Kane estava se jogando e o VAR não se meteu. Para mim, 2 decisões corretas. E aí, depois dessa mudança, a Inglaterra foi subindo de ritmo e o Harry Kane apareceu para decidir em 2 assistências de Anthony Gordon, né? Anthony Gordon pedindo passagem. A primeira numa triangulação do Arsenal pelo lado direito, com o Eze, que tinha entrado no lugar do Spence, ali mais ou menos com 30 do segundo tempo. Não, com 25 do segundo tempo, o Tuchel fez outra mudança. Tirou o lateral direito, o Spence, deixou a Inglaterra com 3 zagueiros ali, com Anderson ficando um pouco mais, botou o Eze. E aí a Inglaterra passou a ter mais capacidade de circular a bola e os 2 gols saíram, né? Uma triangulação pela direita de Eze, Saka, e o Saka acionando o Rice no fundo, ele cruzou, a bola chegou no Anthony Gordon, que teve calma e paciência para dar assistência pelo alto para o Harry Kane se desmarcar do Tuanzebe. Tuanzebe fazia um jogo perfeito até então. Ele se desmarcar do Tuanzebe e fazer o gol de cabeça, e ali passava a sensação de que era questão de tempo. Esse gol saiu aos 30 do segundo tempo. A Inglaterra continua em cima, a República Democrática do Congo completamente assustada, e ali aos 41 do segundo tempo, numa arrancada do Bellingham pelo lado esquerdo, na hora que ele chuta, ele é meio travado, a bola volta para a área, volta para fora da área, e aí o Anthony Gordon na meia-lua tem espaço para olhar e dar um toque de calcanhar para o Harry Kane. Esse toque achou o Harry Kane na área, todo mundo achando que o Harry Kane ia... ele tava vindo da direita para dentro, todo mundo achando que ele ia ficar de frente para bater, mas que ele ia ajeitar primeiro. O Harry Kane, em vez de cortar para o lado direito dele, ele cortou para o lado... em vez de cortar para o lado esquerdo dele, ele cortou para o lado direito. E aí gerou um espaço gigantesco e ele bateu alto para fazer o 2-1. Uma catarse absurda lá na Inglaterra, comemorando muito o gol. E a sensação de que não dá para continuar com o Madueke, que não dá para continuar com o Rashford, mas a sensação que Harry Kane salva. O Harry Kane tirou a Inglaterra do mato. E aí, não sei como a Inglaterra vai se portar para as próximas partidas, mas a Inglaterra precisa melhorar, né? Vai enfrentar um México empolgado, com uma defesa fortíssima, que está conseguindo encurtar o campo para manter o México vivo nas jogadas e gerando muita pressão e tendo um ataque forte com Quiñones, com Raul Jiménez, com o garoto Mora. Então, assim, com o Alvarado nas bolas longas, é um México que tem muita condição de pressionar a Inglaterra, ainda mais se valendo da altitude de 2.200 metros da cidade do México. Então a Inglaterra vai precisar melhorar. Essa não foi a única virada fantástica no fim. Depois a gente teve Bélgica e Senegal. E vocês viram, me acompanharam aqui, que eu elogiei demais Senegal ao longo da Copa do Mundo. Para mim, Senegal fez uma Copa do Mundo muito boa, mas Senegal teve muitos problemas para capitalizar o volume de jogo criado, né? Contra a França no primeiro tempo, teve 2 chances claríssimas de gol, não fez, foi para o intervalo empatando, tomou 3 no segundo tempo. Contra a Noruega, jogou melhor que a Noruega no primeiro tempo, mais volume, mais oportunidades, numa falha do Koulibaly, foi para o intervalo perdendo, e no segundo tempo não conseguiu conter o Haaland em 2 momentos de pressão do jogo, né? Quando Senegal estava melhor também e tinha diminuído, depois de 2-0 para 2-1, tomou outro gol do Haaland logo na sequência e perdeu para a Noruega por 3-2. E ontem o Senegal deu um vareio de bola na Bélgica por 80 minutos. Mas muito superior, trabalhando muito bem por dentro e matando o meio-campo da Bélgica, né? O Rudi Garcia começou com o Van Aken jogando ali ao lado do Tielemans como volante. O Van Aken, no Bruges, é um jogador de chegada na área, né? Um jogador alto, pesado, mas um jogador de arrasto, de fazer chegada na área. O
o Rudi Garcia botou ele para ser um volante ao lado do Tielemans, e aí uma Bélgica muito ofensiva e de muito pouco pegada, né? Porque no meio-campo tinha o Van Aken, tinha o De Bruyne, que fisicamente sofre demais, e Trossard e Doku nas pontas, né? E o De Ketelaere, que não conseguia segurar uma bola na frente. Então, no geral, era um Senegal que roubava a bola, acelerava e levava perigo. Fez 1-0 aos 24 do primeiro tempo com o Diarra. Perdeu pelo menos mais... Eu estou olhando aqui as estatísticas do Flash Score no primeiro tempo. Teve pelo menos mais 2 chances claras aqui na estatística do Flash Score. 3 chances claras para Senegal no primeiro tempo, mas só fez um gol. 7 finalizações, 3 no alvo, 3 chances claras e só fez um gol. Mas isso não teve problema, porque dessa vez Senegal foi para o intervalo ganhando por 1-0 e no segundo tempo aumentou, fez 2-0 no segundo tempo, logo a 6 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento, depois de um lançamento longo do zagueiro do Niakité, o Sarr entrou no meio da zaga, ajeitou e deu um tapa no alto para fazer 2-0 aos 6 do segundo tempo. Um jogo completamente controlado por Senegal. E aí, como resposta a esse 2-0, o Rudi Garcia faz 2 alterações. Ele tira o De Bruyne e bota o Haskins. Aí nenhum problema, o De Bruyne fazia uma partida muito ruim. Inclusive, muita gente no Twitter chiou e reclamou de você tirar o De Bruyne. Eu não vejo nenhum problema no Rudi Garcia tirar o De Bruyne. Realmente uma partida muito abaixo em entrega, em físico e tudo mais, mas junto com o saído de Bruyne ele tirou o Doku e botou o Luque Bacchio. E aí essa alteração não deu para entender, porque o Doku era o único jogador junto com o Tielemans que estava tentando fazer alguma coisa. O Doku procurando o jogo, saindo da esquerda, vindo para a direita, trabalhando por dentro, tentando 1 contra 1. Não entendi de maneira nenhuma a entrada do Luque Bacchio e para sair o Doku. E mesmo assim, muita gente depois falou: vocês não sabem de nada, criticaram a alteração do Rudi Garcia e ele virou o jogo. Mas não acho que seja isso. Mesmo depois da entrada, da saída do Doku, a Bélgica não melhorou. A Bélgica foi melhorar depois, já quase aos 35 do segundo tempo, quando ele tira o De Kuyper e bota o Meunier. E aí sim a Bélgica melhora um pouco. E nesse meio tempo, o Senegal perdeu pelo menos mais 2 chances. Se você olha aqui a estatística do segundo tempo, tem 6 finalizações no alvo de Senegal e mais 2 chances claras. Então, assim, Senegal perdeu muitos gols. E antes de Senegal fazer... antes da Bélgica fazer o seu primeiro gol, Senegal ainda tem uma outra chance com o Mané voltando, atacando a linha, atacando a profundidade em campo aberto, chutando, e o Courtois fazendo uma grande defesa. Então, assim, Senegal não tem muito do que reclamar. Mais uma vez as chances desperdiçadas, e Senegal pagou o preço. Aos 86, o Lukaku, que tinha entrado no intervalo no lugar do De Ketelaere, melhora no jogo, faz o 2-1 depois de uma assistência do Meunier pela direita, e o Lukaku escora no segundo pau. Esse gol sai aos 41, e aos 44, depois de uma bola levantada na área pelo Trossard, o Tielemans acaba fazendo o gol numa saída terrível, numa saída muito ruim do goleiro da Nigéria, do Diaw, que jogou no lugar do Mendy, que estava machucado, e aí o jogo estava empatado. Muita gente reclamou que o Tielemans empurrou o zagueiro de Senegal ali com as 2 mãos nas costas. Poderia até se marcar pênalti, se marcar falta de ataque, poderia. Mas numa Copa do Mundo em que o VAR não está intervindo tanto, era muito difícil a gente imaginar que essa falta fosse marcada. E aí fomos para a prorrogação. Na prorrogação, aí o jogo já tinha mudado, né? Senegal sentindo claramente, a Bélgica mais em cima. E aí, faltando 2 minutos para acabar, um pênalti em cima do Tielemans, e o próprio Tielemans cobrou e fez o gol. Muita gente reclamando do pênalti. Eu acho que foi pênalti, mas muita gente reclamando que o VAR nessa Copa do Mundo, que não interfere em nada, chamou para dar esse pênalti, e eu concordo com isso.
Eu acho que numa Copa do Mundo em que o uso do VAR está sendo muito limitado, eu acho que não era, mantendo o padrão, um lance para a chamada do VAR. Então eu vi, foi um lance em que o Tielemans, a bola vem da esquerda, o Tielemans ataca a bola, e aí antes dele atacar a bola, antes dele conseguir chegar na bola, o jogador de Senegal dá um carrinho ali para chegar também na bola, não consegue chegar, pega o pé do Tielemans, então eu acho que tem elementos para pênalti, mas nesse padrão de atuação da Copa do Mundo, em que o VAR não está chamando nada, eu acho que não era um lance para o VAR se meter. Pelo padrão da Copa do Mundo. Se fosse no padrão do futebol brasileiro, por exemplo, era lance por VAR entrar, porque aqui não, né? Eu estou nos Estados Unidos, mas no Brasil se chama o VAR para tudo. Mas no padrão da Copa do Mundo não era para chamar o VAR. O VAR chamou, o árbitro vendo na imagem. Até demorou muito para decidir, não acho que era um lance fácil pelo visto. O árbitro decidiu dar o pênalti e aí, faltando 2 minutos, o Tielemans cobrou no alto para fazer 3-2, né? É uma partida muito pobre da Bélgica, que empatou o jogo na empurrança e ganhou na prorrogação num pênalti bem discutido. Mas não dá para reclamar muito do Senegal, porque é uma Copa das chances perdidas de Senegal. A gente vem falando sobre isso o tempo todo. É uma Copa das chances perdidas. A Senegal foi melhor que a França no primeiro tempo, foi 0-0 e perdeu no segundo. Senegal foi melhor que a Noruega no primeiro tempo, numa falha do Koulibaly, tomou o gol e perdeu o jogo. Senegal foi muito melhor que a Bélgica, abriu 2-0, poderia ter feito 3 ou 4, não fez e pagou o preço no final, e está indo para casa nesse momento, está entrando no avião. A Bélgica não mostrou grande coisa na Copa do Mundo, mas está viva, está indo, avançando, e agora nas oitavas de final, a Bélgica enfrenta os Estados Unidos no dia 6 de julho. Esse jogo vai ser lá em Seattle, no Lumen Field, e a Bélgica agora vai ter os donos da casa, que ontem superaram a Bósnia por 2-0. E aí eu vou falar rapidinho dessa vitória dos Estados Unidos por 2-0 sobre a Bósnia, porque daqui a pouco eu tenho que entrar no Convocados. Como o time da Bósnia é fraco, né? Como o time da Bósnia não consegue criar nada, não consegue associar minimamente um toque de bola para envolver o adversário, depende excessivamente de entulhar a bola na área. E como a Itália conseguiu ser incompetente para ser eliminada por essa Bósnia, né, da Copa do Mundo. Meu pai do céu. Isso chama muito, muito, muita atenção. A Itália foi muito incompetente para conseguir ser eliminada por essa Bósnia. E a outra, os Estados Unidos vão sofrer muito com a ausência do Balogun, né? Por mais que o Timothy Weah possa entrar ali no lugar, os Estados Unidos vão sofrer muito com a ausência do Balogun, que vem jogando muito, né? Fez o primeiro gol dos Estados Unidos, teve um outro gol anulado. Impressionante como o Balogun tem feito uma ótima Copa do Mundo, né? Jogado muito bem, e vai fazer falta, né? Porque ele foi expulso num lance em que o Klaus foi chamado para expulsar, no segundo tempo, em que ele vai disputar uma bola, acaba esticando demais a perna, me parece que ele dá uma escorregada ali, ele perde um pouco a referência, acaba solando de cima para baixo o jogador da Bósnia, e era lance para vermelho, ainda que sem querer, né? Sem querer também é falta, sem querer também gera expulsão, e aí o VAR chamou e o Klaus expulsou o Balogun. Os americanos, né, estão revoltados com isso e tudo, mas era um lance para vermelho. Tendo VAR, acho que tem que chamar. Mas não expulsaram o Messi, não expulsaram o Hakimi, não expulsaram outros e tudo. Então, assim, de fato, a linha dessas entradas na Copa do Mundo está um pouco mais alta, mas essa não tinha como, porque essa é de cima para baixo, tem força, quase poderia ter quebrado o jogador da Bósnia, então acho que era lance para vermelho. Mas no primeiro tempo, e até enquanto o Balogun teve em campo, muito volume de jogo dos Estados Unidos. Estados Unidos jogando muito bem, produzindo muita jogada. Esse meio ali com Tillman e McKennie o tempo todo correndo, se movimentando, dando opção.
Na frente, o Dest ganhando muitas disputas, o Pulisic, mesmo com os problemas físicos, jogando bem da esquerda para dentro. Fez 1-0 no gol do Balogun, que estava impedido lá, tomando a bola. Depois o Balogun fez o 1-0 mesmo, que valeu. E depois, com 1 a menos, os Estados Unidos não sofreu praticamente nada e ainda aumentou 2-0 com o gol do Tillman cobrando falta. Mais um gol de falta na Copa, o goleirão da Bósnia poderia ter ido melhor, mas no fim 2-0 Estados Unidos. Fica aí a nota triste, e os Estados Unidos lamentaram demais a ausência do Balogun do jogo contra a Bélgica. Não imagino que o Balogun vá pegar mais de um jogo, apesar da entrada ter sido forte e a expulsão ter sido direta. Acho que vão entender que foi meio que sem querer, e aí acho que o Balogun vai pegar, e também os Estados Unidos dono da casa e tudo mais. Acho que no geral o Balogun vai ficar só contra a Bélgica, e aí tem que ver se os Estados Unidos passam ou não da Bélgica. Em termos de bola, os Estados Unidos está jogando muito mais do que a Bélgica, tem tudo para passar. É isso. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica nesse primeiro comentário e vai lá buscar a sua camisa, as suas camisas da Minimal Club com desconto de 22% no cupom VSR. Então você pode comprar essas camisas, que são as camisas do momento, muito confortáveis, não esquentam, não deformam, não encolhem quando você lava, são feitas com algodão egípcio, qualidade muito grande, e você tem um descontaço de 22% na compra do kit de 4 camisas, usando o cupom VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!